Foi falado que 99% das crianças, no caso de anencefalia, não sobrevivia. Então, me sugeriu que eu abortasse, porque talvez por estar no 5º mês de gestação, eu poderia correr risco. Então, eu e meu esposo resolvemos aceitar a proposta do médico em tirar a criança. Foi aí então que começou meu sofrimento. Passei 3 dias internada, todos os dias sentindo dores. Eram 9h40 da manhã, quando me levaram para a sala de parto. Eu lembro até hoje, outras crianças nascendo no lado, recebendo a vida, e eu estava ali matando a minha vida. Ao nascer, eu senti mexendo, não quis ver. Talvez porque eu me senti uma covarde, talvez eu me sentia um monstro naquele momento, e não tive coragem de ver a crueldade que eu permiti que ele estava. Autorizei fazer comigo. Lembro dela gritando: tá viva. Tá viva, a criança nasceu viva. A legalização do aborto, além de constituir uma farsa técnica e uma fraude política, ela é uma proposta reacionária, conservadora, que ousa retirar a vida das crianças, especialmente das crianças pobres, para solucionar problemas gravíssimos da ausência de condições objetivas de vida e de emprego e de dignidade e de políticas sociais, especialmente para as mulheres pobres. Do ponto de vista biológico, não há dúvida alguma, né, de que uma nova vida se forma no momento da fecundação. Eu entendo que a mulher tem autonomia de fazer o que quer com o seu corpo. Ela não tem autonomia para definir sobre a vida de outro ser humano que ela traz dentro do seu próprio corpo. Médico, conforme a própria palavra diz, é aquele que medica, é aquele que dá remédio, é aquele que cura, é aquele que trata. Então não cabe ao médico fazer um abortamento, ou seja, tirar uma vida, suprimir uma vida, fazer com que aquela vida que surgiu acabe se terminando em um aborto. A área da saúde é uma área que tem que ser realmente vivenciada sem nenhum romantismo, embora ninguém tenha vergonha de ser romântico, mas ela tem que ser vista como uma área onde você preserva a vida e não transforma a vida no mecanismo de ganhar dinheiro de forma desavergonhada e mercantilista, como os promotores do aborto necessariamente eles fazem. Discute-se hoje no Supremo Tribunal Federal a possível inconstitucionalidade de artigos do Código Penal brasileiro com o intuito de descriminalizar o crime de aborto na hipótese de crianças anencéfalas. Anencefalia, na verdade seria mais adequado dizer mero anencefalia, né? É a ausência de parte do encéfalo. A questão do anencéfalo ela é crucial, estratégica, porque nada mais é do que um deficiente, né? Você constata a deficiência, uma deformidade grave, claro, gravíssima, e você a constata durante a gestação. Não existe uma única anencefalia. Cada criança tem a sua anencefalia, quer dizer, com graus de gravidade diferentes, né? Com partes maiores ou menores do encéfalo faltando. Quando o médico deu a notícia da malformação, que a calota craniana do meu filho não havia fechado e que a crania se desenvolveria para uma anencefalia, que a perspectiva de vida dele seria pequena, eu perguntei: doutor, eu corro risco de vida? E o médico falou: porque o bebê tem esta anomalia, não, você não corre risco de vida. Porque ele começou a mencionar a possibilidade de fazer a interrupção, o aborto, mediante uma autorização judicial. E eu falei para o médico, doutor, para quê? Nós vamos levar essa gestação adiante. O que levou
a tomar essa decisão foi o fato de eu não correr risco de vida e o respeito à vida do meu filho. Eles falam que ela não sente, que ela não tem sentimento, não tem nada. Mas eu acho errado. Porque na minha convivência com ela, é eu que posso falar o que ela sente ou deixa de sentir, porque eu acompanho ela 24 horas. Os depoimentos da mãe da Marcela realmente são muito significativos nesse sentido, né? Por exemplo, ela dizia que a Marcela ouvia, né? E muitos médicos não acreditavam, muitas pessoas não acreditavam, né? Foi preciso fazer um exame mais detalhado na Marcela, já com 1 aninho de idade, para confirmar que de fato ela tinha ouvido, né? Então, a mãe, quando dizia, ela assusta quando toca o telefone, a mãe sabia perfeitamente, né? A interação que a mãe tem com o bebê é uma coisa impressionante, quer dizer, né? E a Marcela, sem dúvida alguma, por exemplo, ela sentia falta da presença da mãe, né? Então, isso é um dado muito claro de que ela tinha a consciência, né? Da presença dessa mãe. A questão da criança Marcela, uma criança anencéfala, conforme laudos científicos médicos dados pelos médicos que a atenderam, comprovando que ela era anencéfala. Ela viveu 1 ano e 8 meses com anencefalia e a vida dela contraria tudo o que foi dito com relação ao aborto dos anencéfalos. Se o Supremo cometer essa verdadeira loucura e autorizar o aborto para o caso de anencéfalo, simplesmente porque é um deficiente, uma deformidade grave, mas é um deficiente, amanhã, possivelmente essa mesma corte estará sendo chamada para legalizar o aborto no caso, por exemplo, de síndrome de Down, que é possível de diagnosticar precocemente. Então, as mães e os pais poderão dizer, eu não quero um filho com essa deficiência, vamos matar. Então, a partir daí, se matarão todas as pessoas que poderão nascer com algum tipo de deformação. Quando a anencefalia ela é diagnosticada, a criança está no 3º mês de gravidez, geralmente, quer dizer, né, a mãe está no 3º mês de gravidez. Isso significa, né, que essa criança em formação, ela tem entre 3 e 8 centímetros de comprimento. Então, a criança ainda está se desenvolvendo, o cérebro está se desenvolvendo e a malformação está se desenvolvendo. Então, é absolutamente impossível, nessa altura, prever, né, se essa criança, se vai haver um abortamento espontâneo, que ela não tem condição nem mesmo de chegar ao 9º mês de gravidez, se vai nascer e vai viver 20 minutos, um dia, uma semana, ou até mais de 1 ano e meio, como a Marcela. A anencefalia é um aborto, não é como querem o movimento pró-aborto do Brasil, que fala em antecipação terapêutica do parto. Isso, na verdade, é um dourar da pílula para que a sociedade brasileira não entenda o aborto de anencéfalo como sendo um aborto propriamente dito. Colocam um caso como se fosse uma exceção, né, quando, na verdade, o que se deseja é aprovar o aborto em toda e qualquer condição e, como isso está sendo difícil de aprovar no Congresso Nacional, então se tentam alternativas paralelas como essa no Supremo Tribunal Federal e que nós não podemos deixar passar, até porque uma criança doente, uma criança deficiente é a que mais precisa ser protegida pela sociedade. O mais relevante em todo esse debate é que a matéria objeto da DPF 54 já foi exaurida e discutida quando da Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, numa linguagem mais simples, o povo brasileiro elegeu seus deputados quando da elaboração da Constituição de 88 e o poder constituinte originário deliberou pela criação do atual artigo 5º da Constituição Federal, que diz que é assegurado o direito à vida. Ao Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do Poder Judiciário, cabe julgar as leis e não fazer as leis. Nesse caso específico dos anencéfalos, chama-se um processo de burlar o processo legislativo. É fazer com que o Supremo assuma uma posição que não é sua, enquanto essa é atribuição do Congresso. Então entendemos que o processo ainda não está maduro para julgamento, ainda faltam depoimentos de especialistas do mundo inteiro. Ao longo de 2008 foi derrotado fragorosamente o projeto de lei que legaliza completamente o aborto no Brasil, nas 2 comissões que ele tramitou. Então o Congresso está fazendo a sua parte. Nunca poderemos dar ao Estado o poder de matar. O poder de matar não pode ser dado a ninguém, muito menos ao Estado. Então seria um absurdo, um retrocesso, ou o Supremo ou o próprio Congresso fazer essa autorização. Ao Estado cabe defender a vida.
para a questão de transparência, de análise, de prova fundamental, já que se discute o que se diz na petição inicial da DPF, que o anencéfalo não é ser humano, é um sub-humano fadado ao fracasso, que vai morrer imediatamente, que a sua vida na barriga da mãe, no útero materno, pode causar a morte da mãe. Todas essas inverdades foram rechaçadas cientificamente por sólidas provas documentais trazidas aos autos. O anencéfalo é uma janela que o Supremo, se decidir por esse viés, estará abrindo uma janela forçada para, em seguida, fazer a liberação do aborto. É típico da nossa sociedade, você vai pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Fuzilar um menino que está cheirando crack. Qual é o caminho mais fácil? Extirpar a vida quando ela ainda está no útero da mãe. Então, essa tática, né, do caminho mais fácil para facilitar a vida e a preservação dessa hegemonia desse tipo de sociedade, isso aqui não é justo. Portanto, hoje, essa discussão no Supremo Tribunal Federal de constitucionalidade de Código Penal, essa discussão é totalmente despicienda, desnecessária e abusiva. E ofende a soberania popular, ofende o povo brasileiro. O povo brasileiro elegeu deputados constituintes que aprovaram a Constituição uma cláusula pétrea, uma cláusula que não pode ser modificada, que assegura o direito à vida. Uma frente parlamentar em defesa da vida ingressou com uma representação junto ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, pedindo que o Ministério Público analise tecnicamente a possibilidade ou não do ministro Marco Aurélio de Mello continuar à frente do julgamento da DPF 54, tendo em vista declarações dadas, atribuídas ao ministro por diversos jornais, diversas revistas, onde o julgamento já estaria sendo antecipado, o resultado do julgamento, e considerações técnicas sobre o julgamento já teriam sido feitas pelo ministro Marco Aurélio. Eu sou autor do requerimento de instalação de uma CPI para apurar o aborto no Brasil, que é o quê? Há uma ausência do poder judiciário, do poder executivo, das polícias, porque se pratica esse crime há décadas e ninguém faz absolutamente nada. Os governos não têm autoridade moral de defender a legalização do aborto quando o arcabouço jurídico, a legislação em vigor, toda a normatização em relação à saúde da mulher, ela ainda está presa aos papéis, ainda existe um abismo entre o que foi conquistado na normatização da saúde da mulher e na legislação em vigor e a realidade objetiva de vida das mulheres. Então, pensemos primeiro no planejamento familiar, nas condições objetivas que vai desde a educação infantil à estabilidade do emprego, na conscientização dessas mulheres, antes de se pensar numa proposta tão reacionária como essa, que é a da legalização do aborto. No Brasil, infelizmente, existem as leis, mas, no entanto, essas leis não protegem o cidadão no seu direito à vida. Os que defendem o aborto no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, diziam que como a favela é uma fábrica de bandido, então era melhor abortar para que os bandidos não aparecessem. Isso foi dito várias vezes por personalidades importantes, chefias de executivo, inclusive em vários lugares do Brasil também, no parlamento brasileiro também. Então, quando eu digo que a legalização do aborto é uma proposta reacionária e conservadora, que tenta estabelecer a redução da idade penal, promovendo a morte ao útero da mãe pobre no Brasil, é justamente porque é muito mais fácil economizar recursos das políticas públicas, das políticas sociais, que significaria resolutividade, eficácia, livre acesso para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Ou seja, o governo teria que disponibilizar muito mais recurso para arte, cultura, educação formal, música e esporte, para impedir que as nossas crianças funcionassem como verdadeira legião de mão de obra escrava e barata dessa empresa capitalista chamada narcotráfico, que toma pelo crack crianças e jovens espalhados pelas periferias do Brasil todo. Então, ao invés de colocar recurso para essas políticas sociais, para minimizar o risco de que essas crianças estejam e essa juventude indo à violência como último refúgio, nada melhor para aqueles que defendem a perpetuação desse modelo, desse sistema, de que a vida
das futuras crianças pobres, elas sejam extirpadas ainda no útero das suas mães pobres também. Não há dúvida de que o governo atual tem uma posição pela legalização do aborto no Brasil, ainda que o presidente da República dê declarações absolutamente dúbias para a população, quando ele diz que ele é contra o aborto, mas que tem que acontecer o debate, que é um problema realmente de saúde pública. Se o governo identifica e diz para a opinião pública que 1 milhão de mulheres fizeram aborto, o que é que o governo efetivamente fez com esses 1 milhão de mulheres? O governo conversou com cada uma dessas mulheres que supostamente ele diz que fizeram a interrupção de gravidez. O governo conversou, estabeleceu mecanismos de planejamento familiar para que essa mulher não faça pela segunda vez, estabeleceu algum processo de paternidade responsável junto com a maternidade responsável, analisou objetivamente quais as condições da vida dessas mulheres que as levaram a fazer o aborto provocado. Então, nada disso é feito, né? Nenhum diagnóstico para impedir que essas mulheres façam novamente a interrupção da gravidez foi feito, e o governo apenas usa esses dados para defender a sua tese, o seu dogma, que é a legalização do aborto como única alternativa. E permitido, inclusive, que organismos do governo, como o Ministério da Saúde e a própria Secretaria Especial de Mulheres, façam o trabalho da propaganda abortista no Brasil. O governo, quando gasta tanto dinheiro para fazer a publicidade oficial, às vezes até eleitoreira, porque tudo isso não é disponibilizado? Quais as propagandas que são feitas que mostram às mulheres dos métodos anticoncepcionais que ela tem direito? Claro que é mais fácil defender a legalização do aborto do que defender um serviço de saúde que estabeleça um pré-natal, um puerpério digno, que a mulher tenha um lugar digno para deixar o seu filho e ela não perca o emprego em relação a isso. Então é muito mais fácil ir para essa saída que ataca diretamente uma vida que ainda não pode ser vivida em plenitude, com essa desculpa inaceitável de que existem muitas mulheres que estão se submetendo ao aborto no país. Ao Estado cabe defender a vida, vida de preferência digna e para todos, saúde, educação, lazer, trabalho, a moradia, cultura, mas tudo começa com o direito fundamental àquele que quer nascer, precisa nascer e não pode ver impedido o seu direito de nascer num crime hediondo que é feito ou por médicos ou pelos próprios pais. Dentro do Congresso Nacional, a existência das frentes parlamentares tem sido algo muito importante para o trabalho de articulação dos parlamentares contra a legalização do aborto no Brasil. No Congresso Nacional, passamos pelo momento mais crítico, que foi entre setembro e dezembro.